Baiana Cozinha e Ervas. Eu não vou me apresentar agora porque não é necessário, né, a minha presença. É mais necessário o meu ensinamento. Eu quero dizer para vocês que eu estou inovando o canal. Não vou, talvez eu não vá mudar de nome, vai continuar Baiana Cozinha e Ervas, mas eu vou agregar uma coisa a mais. Eu vou passar a falar da bondade e do amor de Deus e de algumas coisas no início dos tempos que Jesus viveu na terra, que muita gente não tem esse conhecimento, né? E falar de Deus, Jesus, é muito bom. Então vai ficar assim. Uma hora eu apresento as comidas, alguns pratos, outra hora eu falo da medicina natural, que a biologia está aí, os biólogos estão aí para ensinar, e também o que a gente aprende com nossos antepassados, né? Nossos antepassados, minha bisavó, a mãe da minha bisavó, naquela época não existia médico, não existia hospitais e era as plantas que valia as pessoas. Então, as plantas foi Deus quem fez, a inteligência foi Ele quem deu e vai fazer parte do canal tudo isso. Eu vou trazer para vocês do livro de Lucas, capítulo 1, a seguinte história sobre Deus e o poder maravilhoso dele. Aqui a narração é do apóstolo Lucas. O evangelista Lucas foi um médico bastante culto que dominava a língua grega. Ele não foi um dos 12 discípulos, porém permaneceu como um companheiro inseparável do apóstolo Paulo. Durante suas viagens missionárias, este evangelho é o livro de Atos, foram cuidadosamente escrito por Lucas. Com base nas entrevistas e pesquisa que o evangelista fez com os apóstolos, as testemunhas oculares da vida de Cristo. Os livros foram dedicados ao excelentíssimo Teófilo, possivelmente um homem de alta posição no Império Romano, a fim de confirmar e fundamentar os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus e sua obra. Bendito seja Deus por essa revelação de Cristo e pelas boas novas do Evangelho que trazem salvação, cura, paz, libertação e inúmeras pessoas todos os dias. Preste bem atenção, gente. O sacerdote Zacarias era um homem idoso e Isabel, sua mulher, era estéril. Ele oferecia incenso ao Senhor no templo quando um anjo veio anunciar-lhe que sua esposa daria à luz um filho. O menino seria João Batista, um profeta que deveria
a apacentar o povo de Deus, preparando os israelitas para receberem o Messias. Vou fazer uma pausazinha para a gente refletir no aborto. Vejam só, o aborto é um pecado irreparável, onde Jesus não perdoa a pessoa que comete o aborto. Por quê? Se você mata um feto na barriga da mãe, você está matando uma geração. Nesse caso da esposa o anjo veio o sacerdote Zacarias, era um homem idoso. Se a Isabel, uma senhora de 60 anos, naquele tempo as pessoas viviam muito, uma senhora de 60 anos, estéril, o anjo veio avisar ao esposo dela, outro ancião também, Zacarias, que a esposa dele, com 60 anos, ia ter um filho. Já pensou se ela fosse uma mulher desses tempos de hoje, que comete aborto, o que era que a gente ia deixar de ter? A gente, quer dizer, a humanidade da época, né? Ia perder de ter um homem de Deus como João Batista. No tempo de hoje, a mulher que comete um aborto, ela vai matar uma família, vai matar uma mãe ou um pai, um médico ou um professor ou um mecânico ou um bom motorista. Vai matar uma geração, né? Além de acabar com a geração que está ali se formando no ventre, vai cometer um grande pecado, porque vai deixar de ter aquela bênção, que ela não sabe se vai ser um futuro médico, um futuro advogado, um juiz de direito. E sem contar que esse útero vai virar um túmulo, aonde morreu aquele feto, vai se transformar para Deus em um túmulo que, a partir da data que ela escolher ter um filho, aquela criança vai ser gerada num túmulo, aonde já teve uma morte, né? Então, eu aconselho que as pessoas reflitam na Bíblia e não façam isso. Então, vamos lá. O anjo veio, né, avisar ao profeta Zacarias, que era um homem idoso, e Isabel, sua mulher estéril, ele oferecia incenso ao Senhor no templo, quando o anjo veio anunciar-lhe que sua esposa daria à luz um filho, um menino. Seria João Batista, um profeta que deveria apacentar o povo de Deus, preparando os israelitas para receberem o Messias. Ele seria cheio de Espírito Santo desde o ventre e consagrado ao Senhor como instrumento para a salvação de muitos. Zacarias, porém, não creu. Por isso ficou mudo.
Pela a rebeldia dele duvidar do anjo, Zacarias ficou mudo. Ele só voltou a falar quando foi consumado o que o anjo veio avisar. Quando a criança nasceu, Zacarias falou, mas os 9 meses todinho, pela rebeldia de não crer, ele ficou mudo. Há pessoas que ouvem a pregação, o Espírito Santo abre-lhes o entendimento, mas elas insistem em declarar o contrário. Quem confessa má notícia sofre devido à força negativa de suas próprias palavras e ainda envergonha o Evangelho. Zacarias, para ser um homem de Deus, ele envergonhou, né? Porque ele não creu. Maria um dos muitos exemplos notáveis de fé e coragem. Nas Sagradas Escrituras, ela estava desposada com José. Quer dizer, ela estava noiva, né? Ela estava recém-casada, noiva não, recém-casada, mas ainda ela não tinha cometido o ato de sexo, ainda era virgem. Ela estava desposada com José. Quando recebeu a visita do anjo Gabriel, o qual lhe revelou que nela seria gerado Jesus, o Salvador prometido, o Filho do Altíssimo. Essa jovem achou graça aos olhos de quem é perfeito. O nosso Deus, por isso, ele a escolheu para essa tarefa tão sublime. Maria perguntou como isso seria possível. Então, o anjo Gabriel, tá vendo? Gabriel anunciou que a concepção seria a obra do próprio Espírito Santo. Diante disso, ela creu e dispôs-se inteiramente a Deus para que se cumprisse nela a vontade do Pai. Quando o Senhor nos revela sua promessa, crê. E é a atitude mais importante. A natureza humana, por estar desligada de Deus, pode considerar improvável o que o Todo-Poderoso lhe prometeu, mas para Deus nada é impossível. Crer é a coisa melhor que tem, porque para Deus nada é impossível. Reflita nessas palavras. Maria foi visitar Isabel, sua prima, a qual, vendo estéril, havia concebido um filho em sua velhice. Lá chegando, o bebê no ventre saltou ao ouvir a voz daquela que seria a mãe do Salvador. Então Isabel foi tomada pelo Espírito Santo e naquele instante passou a profetizar a respeito de Maria e do Messias. Ela reconheceu o senhorio do menino que estava sendo gerado
no ventre de sua prima e não se considerou digna da visita que recebera. Além disso, celebrou o fato de que Maria crera nas promessas divinas. Portanto, o que o Senhor lhe revelara se cumpriria de igual modo quando o Altíssimo nos revela algo. Devemos deixar que as palavras de bênção inspiradas por Ele fluam de nós. Assim, milagres acontecerão e o nome do nosso Deus será glorificado. Isso aconteceu, gente, para dar exemplo. O que foi no passado ainda é diante dos nossos olhos. É só ter fé. A fé remove montanha. A alegria de Maria resultou em um belo e profundo cântico de exaltação ao Senhor. Ela expressou sua satisfação interior por ser a humilde serva contemplada pelo Altíssimo para gerar Jesus. Além disso, louvou a Deus por seus atos grandiosos e sua santidade e misericórdia sobre os que o temem, e o engrandeceu porque ele derrubou as soberbas, mas elevou os humildes. Maria lembrou-se também da fidelidade do Senhor em favor de Israel, segundo a palavra dita a Abraão, e a sua descendência, de fato, em Cristo. Cumpriu-se a promessa feita ao patriarca quando o Senhor lhe disse: em tua semente serão benditas, que por intermédio de Jesus, a fé de Deus Todo-Poderoso é a salvação, estão disponíveis não apenas a Israel, mas a todos os povos. Essa palavra quer ensinar às pessoas que Deus é um só em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus autorizou Maria a gerar o filho dele, que ao mesmo tempo é ele, porque ele era e é em espírito. Ninguém nunca viu Deus, mas Jesus, o povo daquela época viu, conviveu, soube e viu que Jesus tinha carne, tinha osso, comia, dormia, conversava com as pessoas, expulsava demônio, curava cego, coxo, né, que são os aleijados. Então, ele tinha que vir em carne e osso, o próprio Deus tinha que vir em carne e osso para derramar o seu sangue na cruz para comprar os nossos pecados. Então, por esse motivo que Deus veio em forma do Filho de carne e osso para que ele passasse pelo aquele martírio, aquele sacrifício em prol dos nossos pecados. Aí algumas pessoas, se valendo dessa palavra,
começa a fazer coisas ilícitas, né? Ilícitas, coisas que não agradam a Jesus, porque Jesus já comprou nosso pecado, então ele é amor, ele é bom, então vamos pecar e amanhã pedir perdão. E depois de amanhã pecar de novo e depois pedir perdão. Não é assim, gente. Quando ele falou para Madalena, vá e não peques mais, ela obedeceu e não se prostituiu mais. Não é pecar hoje e pedir perdão amanhã e depois de amanhã fazer o mesmo pecado de novo. Vai pecar, porque a gente somos ser humano e o camarada das trevas, ele é muito audacioso, ele é muito... a palavra é audacioso mesmo, porque ele sabendo, conhecendo Jesus, né? Ele conviveu com Jesus, ele era um anjo de luz. E pelas falhas dele ele se perdeu, ele sabendo que não podia e nem pode, nunca pôde, nem vai poder nunca. Com Jesus, ele tentar Jesus por 3 vezes, né? Imagine nós, pecadores, como não é a nossa luta, a nossa batalha, né? Lutando pela nossa salvação, porque Jesus comprou nossos pecados, mas ele deu um preço, né? A gente tem um preço a pagar, e o preço é obediência, fazer o possível e o impossível para estar sempre com Jesus no pensamento, na língua, falando, pensando, aonde for, dando glória, pedindo livramento, porque o inimigo que a gente tem, que é o inimigo das trevas, ele não cochila. Ele não cochila e ele é muito audacioso. Mas o poder de Deus é maior e a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim diz o Senhor, né? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta uma montanha de um lado para outro. E a montanha não é aquele morro de pedra que a gente vê por aí, não. E de árvore, não. As montanhas da nossa vida são esses tipos de coisas. São esses tipos de coisas. Desde Adão para cá, que o pecado entrou na vida do ser humano lá no Jardim do Éden. Foi no lugar santo que Jesus preparou para Adão viver, que o pecado entrou pela desobediência. E de lá para cá só muda de nome, né? As pessoas. Mas não muda nada. Continua a desobediência, a teimosia de Eva, né? Porque a primeira manifestação que aconteceu no mundo foi lá no Jardim do Éden, quando a serpente recebeu o espírito do demônio. Foi a primeira manifestação que hoje existe na Terra. Os anjos caídos que foram expulsos do céu, fica aí manifestando nenhum, dando o nome de A, de B, de C,
mas não deixa de ser cada um daqueles anjos que foi expulso do céu, que vem em forma de santo, alguns chamam de sagrado, as pessoas não têm jeito não, meu Deus. Como é que a pessoa tem a cara de dizer que o espírito das trevas, dando o nome de santo, a pessoa dizer que é o sagrado? E Jesus é o quê? Sagrado é Jesus Cristo. É um negócio sério, né? Mas fazer o quê? Cada um é cada um, né? Vamos nós, ainda em Lucas, o nascimento de João Batista. Conforme profetizado, Isabel deu à luz um menino. Zacarias, que estava mudo por ter duvidado da palavra do anjo, escreveu em concordância com sua mulher que o menino deveria chamar-se João, e então voltou a falar. Até então, quando a criança estava nascendo, Zacarias estava mudo. Ele escreveu no papelzinho lá, num pedaço de couro, na época dava o nome de papiro, e ele escreveu para a mulher dele que aquela criança ia se chamar João. Aí a fala dele voltou, a partir do dia que a criança nasceu, porque ele não acreditou, né? Aí voltou a falar. O pai do menino foi cheio de Espírito Santo, engrandeceu o Senhor e profetizou a respeito da criança, deixando claro que João Batista não seria o Salvador, mas sim um profeta do Altíssimo, que iria ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Nessa ocasião, Zacarias demonstrou uma reação diferente e positiva diante da obra de Deus. Ele falou sabiamente, declarando os feitos e a fidelidade do Senhor e a missão profética do menino. De igual modo, diante das promessas divinas, devemos confessar somente o que lhe agrada para a sua glória. Ele quis dizer que nós, de igual modo, porque o povo antigamente falava diferente, né? De igual modo, diante das promessas divinas, devemos confessar somente o que lhe agrada para a sua glória. A gente só deve falar coisas boas que agrada a Jesus, para a nossa glória, para poder nós alcançarmos o que nós deseja. Nós, quando está falando, está profetizando. Não vamos estar conversando coisas que não elevam a outra pessoa. Por exemplo, você tem um filho, aí o seu filho faz uma coisa errada, você jamais vai dizer: você não vai ser nada na vida, você não presta para nada, você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Sem querer, sem ler as escrituras, você não sabe que você está amaldiçoando seu filho. Você está dizendo que ele não presta para nada, ele vai crescer e não vai prestar para nada mesmo. Porque a boca
a palavra. Deus fez o céu. O céu eu não sei bem dizer não, mas a terra, tudo que tem na terra e debaixo da terra e debaixo da água, e a água ele fez com a palavra. Ele não usou ferramenta, ele não usou massa de cimento nem pedra para fazer esse mundão maravilhoso, com tantas maravilhas que tem, né? Ele usou a palavra, que se faça a terra. E foi feita e ele ficou muito feliz. No outro dia ele disse que se faça a luz. Aí nasceu o sol, nasceu a lua e as estrelas. E assim ele também ficou muito feliz. E assim, até o 7º dia foi para ele ordenar. Foi com a palavra que ele fez todas as maravilhas. Então, vamos ter mais cuidado no que a gente abre a boca para falar, não é isso, meus irmãos? Eu não sou profeta, eu não sou pastora, eu sou uma curiosa, uma pessoa que gosta de ler. Então, eu estou gravando para uns que não sabem ler, para às vezes uns que não enxergam e não pode verificar as escrituras. Outros não se interessam, têm preguiça de ler o livro sagrado. Então, eu estou gravando para essas pessoas. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Eu estou dando um tempo aqui porque eu estou pesquisando uma coisa muito boa. Aqui no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 1 de Lucas, Jesus fala, né? E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Quando incensava, hoje, se a gente incensar a nossa casa, o povo chama de macumbeiro, de feiticeiro. Mas Jesus também levou o nome de feiticeiro. Eu não olho para isso, não. Se eu quiser incensar a minha casa, eu vou incensar sim. Porque incenso não é negócio de feitiço, não. Aqui, ó, a toda a multidão do povo estava aqui, no versículo 10 do capítulo 1 de Lucas. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Tá vendo? E é isso, gente. Incenso, a hora do incenso era e é sagrada, com oração,
Incenso não é feitiçaria, não. Feitiçaria é outra coisa. No versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono, herdará. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Porque até Jesus nascer, sempre tinha um reinado, né? E só tinha outro rei quando aquele rei morria. E naquela época as pessoas viviam 700 anos, 600 anos. Então, era assim, quando aquele rei morria, aí herdaria o trono aquele sucessor que estava já escolhido. Mas quando Jesus nasceu, já foi anunciado que esse sim ia herdar o trono e para todo sempre, até hoje. Esse reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será? Como se fará isso, visto que não conheço varão? Ela não sabia o que era isso. Como poderia ser? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Está vendo, meus irmãos? Para Deus nada é impossível, desde que você creia. Creia, obedeça, tenha paciência, que vence. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu vou parar por aqui, porque o livro de Lucas é grande, gente. Mas eu volto a dar continuidade em breve. Um cheiro. A Baiana Cozinha e Ervas. Eu não vou me apresentar agora,
porque não é necessário, né, a minha presença. É mais necessário o meu ensinamento. Eu quero dizer para vocês que eu estou inovando o canal. Não vou, talvez eu não vá mudar de nome, vai continuar Baiana Cozinha e Ervas, mas eu vou agregar uma coisa a mais. Eu vou passar a falar da bondade e do amor de Deus e de algumas coisas no início dos tempos que Jesus viveu na terra, que muita gente não tem esse conhecimento, né? E falar de Deus, Jesus, é muito bom. Então vai ficar assim. Uma hora eu apresento as comidas, alguns pratos, outra hora eu falo da medicina natural, que a biologia está aí, os biólogos estão aí para ensinar, e também o que a gente aprende com nossos antepassados, né? Nossos antepassados, minha bisavó, a mãe da minha bisavó, naquela época não existia médico, não existia hospitais, e era as plantas que valia as pessoas. Então, as plantas foi Deus quem fez, a inteligência foi Ele quem deu, e vai fazer parte do canal tudo isso. Eu vou trazer para vocês do livro de Lucas, capítulo 1, a seguinte história sobre Deus e o poder maravilhoso dele. Aqui a narração é do apóstolo Lucas. O evangelista Lucas foi um médico bastante culto que dominava a língua grega. Ele não foi um dos 12 discípulos, porém permaneceu como um companheiro inseparável do apóstolo Paulo. Durante suas viagens missionárias, este evangelho é o livro de Atos, foram cuidadosamente escritos por Lucas. Com base nas entrevistas e pesquisa que o evangelista fez com os apóstolos, as testemunhas oculares da vida de Cristo. Os livros foram dedicados ao excelentíssimo Teófilo, possivelmente um homem de alta posição no Império Romano, a fim de confirmar e fundamentar os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus e sua obra. Bendito seja Deus por essa revelação de Cristo e pelas boas novas do Evangelho que trazem salvação, cura, paz, libertação e inúmeras pessoas todos os dias. Preste bem atenção, gente. O sacerdote Zacarias era um homem idoso e Isabel, sua mulher, era estéril. Ele oferecia incenso ao Senhor no templo quando um anjo veio anunciar-lhe que sua esposa daria à luz um filho. O menino seria João Batista, um profeta que deveria apacentar o povo de Deus, preparando-os
israelitas para receberem o Messias. Vou fazer uma pausazinha para a gente refletir no aborto. Vejam só, o aborto é um pecado irreparável, onde Jesus não perdoa a pessoa que comete o aborto. Por quê? Se você mata um feto na barriga da mãe, você está matando uma geração. Nesse caso da esposa o anjo veio, o sacerdote Zacarias era um homem idoso. Se a Isabel, uma senhora de 60 anos, naquele tempo as pessoas viviam muito, uma senhora de 60 anos, estéril, o anjo veio avisar ao esposo dela, outro ancião também, Zacarias, que a esposa dele, com 60 anos, ia ter um filho. Já pensou se ela fosse uma mulher desses tempos de hoje, que comete aborto, o que era que a gente ia deixar de ter? A gente, quer dizer, a humanidade da época, né? Ia perder de ter um homem de Deus como João Batista. No tempo de hoje, a mulher que comete um aborto, ela vai matar uma família, vai matar uma mãe ou um pai, um médico ou um professor ou um mecânico ou um bom motorista. Vai matar uma geração, né? Além de acabar com a geração que está ali se formando no ventre, vai cometer um grande pecado, porque vai deixar de ter aquela bênção, que ela não sabe se vai ser um futuro médico, um futuro advogado, um juiz de direito. E sem contar que esse útero vai virar um túmulo, aonde morreu aquele feto, vai se transformar para Deus em um túmulo que, a partir da data que ela escolher ter um filho, aquela criança vai ser gerada num túmulo, aonde já teve uma morte, né? Então, eu aconselho que as pessoas reflitam na Bíblia e não façam isso. Então, vamos lá. O anjo veio, né, avisar ao profeta Zacarias, que era um homem idoso, e Isabel, sua mulher estéril, ele oferecia incenso ao Senhor no templo, quando o anjo veio anunciar-lhe que sua esposa daria à luz um filho, um menino. Seria João Batista, um profeta que deveria apacentar o povo de Deus, preparando os israelitas para receberem o Messias. Ele seria cheio de Espírito Santo desde o ventre e consagrado ao Senhor como instrumento para a salvação de muitos. Zacarias, porém, não creu. Por isso ficou mudo. Pela a rebeldia dele duvidar do anjo, Zacarias ficou mudo.
Ele só voltou a falar quando foi consumado o que o anjo veio avisar. Quando a criança nasceu, Zacarias falou, mas os 9 meses todinho, pela rebeldia de não crer, ele ficou mudo. Há pessoas que ouvem a pregação, o Espírito Santo abre-lhes o entendimento, mas elas insistem em declarar o contrário. Quem confessa má notícia sofre devido à força negativa de suas próprias palavras e ainda envergonha o Evangelho. Zacarias, para ser um homem de Deus, ele envergonhou, né? Porque ele não creu. Maria um dos muitos exemplos notáveis de fé e coragem. Nas Sagradas Escrituras, ela estava desposada com José. Quer dizer, ela estava noiva, né? Ela estava recém-casada, noiva não, recém-casada, mas ainda ela não tinha cometido o ato de sexo, ainda era virgem. Ela estava desposada com José. Quando recebeu a visita do anjo Gabriel, o qual lhe revelou que nela seria gerado Jesus, o Salvador prometido, o Filho do Altíssimo. Essa jovem achou graça aos olhos de quem é perfeito. O nosso Deus, por isso, ele a escolheu para essa tarefa tão sublime. Maria perguntou como isso seria possível. Então, Gabriel, o anjo Gabriel, tá vendo? Gabriel anunciou que a concepção seria obra do próprio Espírito Santo. Diante disso, ela creu e dispôs-se inteiramente a Deus para que se cumprisse nela a vontade do Pai. Quando o Senhor nos revela sua promessa, crê. E é a atitude mais importante. A natureza humana, por estar desligada de Deus, pode considerar improvável o que o Todo-Poderoso lhe prometeu, mas para Deus nada é impossível. Crer é a coisa melhor que tem, porque para Deus nada é impossível. Reflita nessas palavras. Maria foi visitar Isabel, sua prima, a qual, vendo estéril, havia concebido um filho em sua velhice. Lá chegando, o bebê no ventre saltou ao ouvir a voz daquela que seria a mãe do Salvador. Então Isabel foi tomada pelo Espírito Santo e naquele instante passou a profetizar a respeito de Maria e do Messias. Ela reconheceu o senhorio do menino que estava sendo gerado no ventre de sua prima e não se considerou digna
da visita que recebera. Além disso, celebrou o fato de que Maria crera nas promessas divinas. Portanto, o que o Senhor lhe revelara se cumpriria de igual modo quando o Altíssimo nos revela algo. Devemos deixar que as palavras de bênção inspiradas por Ele fluam de nós. Assim, milagres acontecerão e o nome do nosso Deus será glorificado. Isso aconteceu, gente, para dar exemplo. O que foi no passado ainda é diante dos nossos olhos. É só ter fé. A fé remove montanha. A alegria de Maria resultou em um belo e profundo cântico de exaltação ao Senhor. Ela expressou sua satisfação interior por ser a humilde serva contemplada pelo Altíssimo para gerar Jesus. Além disso, louvou a Deus por seus atos grandiosos e sua santidade e misericórdia sobre os que o temem, e o engrandeceu porque ele derrubou as soberbas, mas elevou os humildes. Maria lembrou-se também da fidelidade do Senhor em favor de Israel, segundo a palavra dita a Abraão, e a sua descendência, de fato, em Cristo. Cumpriu-se a promessa feita ao patriarca quando o Senhor lhe disse: em tua semente serão benditas, que por intermédio de Jesus, a fé de Deus Todo-Poderoso é a salvação, estão disponíveis não apenas a Israel, mas a todos os povos. Essa palavra quer ensinar às pessoas que Deus é um só em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus autorizou Maria a gerar o filho dele, que ao mesmo tempo é ele, porque ele era e é em espírito. Ninguém nunca viu Deus, mas Jesus, o povo daquela época viu, conviveu, soube e viu que Jesus tinha carne, tinha osso, comia, dormia, conversava com as pessoas, expulsava demônio, curava cego, coxo, né, que são os aleijados. Então, ele tinha que vir em carne e osso, o próprio Deus tinha que vir em carne e osso para derramar o seu sangue na cruz para comprar os nossos pecados. Então, por esse motivo que Deus veio em forma do Filho de carne e osso para que ele passasse pelo aquele martírio, aquele sacrifício em prol dos nossos pecados. Aí algumas pessoas, se valendo dessa palavra, começam a fazer coisas ilícitas, né? Ilícitas,
coisas que não agradam a Jesus, porque Jesus já comprou nosso pecado, então ele é amor, ele é bom, então vamos pecar e amanhã pedir perdão. E depois da manhã pecar de novo e depois pedir perdão. Não é assim, gente. Quando ele falou para Madalena, vá e não peques mais, ela obedeceu e não se prostituiu mais. Não é pecar hoje e pedir perdão amanhã e depois de amanhã fazer o mesmo pecado de novo. Vai pecar, porque a gente somos ser humano e o camarada das trevas, ele é muito audacioso, ele é muito... a palavra é audacioso mesmo, porque ele sabendo, conhecendo Jesus, né? Ele conviveu com Jesus, ele era um anjo de luz. E pelas falhas dele ele se perdeu, ele sabendo que não podia e nem pode, nunca pôde, nem vai poder nunca. Com Jesus, ele tentar Jesus por 3 vezes, né? Imagine nós, pecadores, como não é a nossa luta, a nossa batalha, né? Lutando pela nossa salvação, porque Jesus comprou nossos pecados, mas ele deu um preço, né? A gente tem um preço a pagar, e o preço é obediência, fazer o possível e o impossível para estar sempre com Jesus no pensamento, na língua, falando, pensando, aonde for, dando glória, pedindo livramento, porque o inimigo que a gente tem, que é o inimigo das trevas, ele não cochila. Ele não cochila e ele é muito audacioso. Mas o poder de Deus é maior e a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim diz o Senhor, né? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta uma montanha de um lado para outro. E a montanha não é aquele morro de pedra que a gente vê por aí, não. E de árvore, não. As montanhas da nossa vida são esses tipos de coisas. São esses tipos de coisas. Desde Adão para cá, que o pecado entrou na vida do ser humano lá no Jardim do Éden. Foi no lugar santo que Jesus preparou para Adão viver, que o pecado entrou pela desobediência. E de lá para cá só muda de nome, né? As pessoas. Mas não muda nada. Continua a desobediência, a teimosia de Eva, né? Porque a primeira manifestação que aconteceu no mundo foi lá no Jardim do Éden, quando a serpente recebeu o espírito do demônio. Foi a primeira manifestação que hoje existe na Terra. Os anjos caídos que foram expulsos do céu, fica aí manifestando nenhum, dando o nome de A, de B, de C, mas não deixa de ser cada um daqueles anjos que foi expulso do céu.
que vem em forma de santo, alguns chamam de sagrado, as pessoas não têm jeito não, meu Deus. Como é que a pessoa tem a cara de dizer que o espírito das trevas, dando o nome de santo, a pessoa dizer que é o sagrado? E Jesus é o quê? Sagrado é Jesus Cristo. É um negócio sério, né? Mas fazer o quê? Cada um é cada um, né? Vamos nós, ainda em Lucas, o nascimento de João Batista. Conforme profetizado, Isabel deu à luz um menino. Zacarias, que estava mudo por ter duvidado da palavra do anjo, escreveu em concordância com sua mulher que o menino deveria chamar-se João, e então voltou a falar. Até então, quando a criança estava nascendo, Zacarias estava mudo. Ele escreveu no papelzinho lá, num pedaço de couro, na época dava o nome de papiro, e ele escreveu para a mulher dele que aquela criança ia se chamar João. Aí a fala dele voltou, a partir do dia que a criança nasceu, porque ele não acreditou, né? Aí voltou a falar. O pai do menino foi cheio de Espírito Santo, engrandeceu o Senhor e profetizou a respeito da criança, deixando claro que João Batista não seria o Salvador, mas sim um profeta do Altíssimo, que iria ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Nessa ocasião, Zacarias demonstrou uma reação diferente e positiva diante da obra de Deus. Ele falou sabiamente, declarando os feitos e a fidelidade do Senhor e a missão profética do menino. De igual modo, diante das promessas divinas, devemos confessar somente o que lhe agrada para a sua glória. Ele quis dizer que de igual modo, porque o povo antigamente falava diferente, né? De igual modo, diante das promessas divinas, devemos confessar somente o que lhe agrada para a sua glória. A gente só deve falar coisas boas que agrada a Jesus, para a nossa glória, para poder nós alcançarmos o que nós deseja. Nós, quando está falando, está profetizando. Não vamos estar conversando coisas que não eleva a outra pessoa. Por exemplo, você tem um filho, aí o seu filho faz uma coisa errada, você jamais vai dizer: você não vai ser nada na vida, você não presta para nada, você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Sem querer, sem ler as escrituras, você não sabe que você está amaldiçoando seu filho. Você está dizendo que ele não presta para nada, ele vai crescer e não vai prestar para nada mesmo. Porque a boca, a palavra, Deus fez o céu, o
céu eu não sei bem dizer não, mas a terra, tudo que tem na terra e debaixo da água, e a água ele fez com a palavra. Ele não usou ferramenta, ele não usou massa de cimento nem pedra para fazer este mundão maravilhoso, com tantas maravilhas que tem, né? Ele usou a palavra, que se faça a terra. E foi feita e ele ficou muito feliz. No outro dia ele disse que se faça a luz. Aí nasceu o sol, nasceu a lua e as estrelas. E assim ele também ficou muito feliz. E assim, até o sétimo dia foi para ele ordenar. Foi com a palavra que ele fez todas as maravilhas. Então, vamos ter mais cuidado no que a gente abre a boca para falar, não é isso, meus irmãos? Eu não sou profeta, eu não sou pastora, eu sou uma curiosa, uma pessoa que gosta de ler. Então, eu estou gravando para uns que não sabem ler, para às vezes uns que não enxerga e não pode verificar as escrituras. Não, outros não se interessam, têm preguiça de ler o livro sagrado. Então, eu estou gravando para essas pessoas. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Eu estou dando um tempo aqui porque eu estou pesquisando uma coisa muito boa. Aqui no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 1 de Lucas, Jesus fala, né? E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Quando incensava, hoje, se a gente incensar a nossa casa, o povo chama de macumbeiro, de feiticeiro. Mas Jesus também levou o nome de feiticeiro. Eu não olho para isso, não. Se eu quiser incensar a minha casa, eu vou incensar sim. Porque incenso não é negócio de feitiço, não. Aqui, ó, a toda a multidão do povo estava aqui, é no versículo 10 do capítulo 1 de Lucas. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Tá vendo? E é isso, gente. Incenso, a hora do incenso era e é sagrada, com oração. Incenso não é feitiçaria, não. Feitiçaria é outra coisa.
no versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. É o Senhor Deus, lhe dará o trono, herdará. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Porque até Jesus nascer, sempre tinha um reinado, né? E só tinha outro rei quando aquele rei morria. E naquela época as pessoas viviam 700 anos, 600 anos. Então, era assim, quando aquele rei morria, aí herdaria o trono aquele sucessor que estava já escolhido. Mas quando Jesus nasceu, já foi anunciado que esse sim ia herdar o trono e para todo sempre, até hoje. Esse reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será? Como se fará isso, visto que não conheço varão? Ela não sabia o que era isso. Como poderia ser? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Está vendo, meus irmãos? Para Deus nada é impossível, desde que você creia. Creia, obedeça, tenha paciência, que vence. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu vou parar por aqui, porque o livro de Lucas é grande, gente. Mas eu volto a dar continuidade em breve. Um cheiro.